quando o professor Jefferson, reitor do IST, estava aqui presente, ele usou uma palavra que me chamou muita atenção. 40 anos atrás, pensávamos que os recursos naturais seriam inesgotáveis. Isso me chamou a atenção, e nós sabemos que não é inesgotável. Então, nós vamos trazer esse diálogo hoje sobre, esse tema, a natureza. Qual os gargalos, Frederico, do nosso meio ambiente que mais perturba ou que mais complica a vida do cidadão? Os grandes problemas urbanos hoje são resultantes do crescimento desordenado, e isso aconteceu, esse fenômeno, a partir da década de 70, com um grande êxodo rural que aconteceu no Brasil inteiro, que colapsou os grandes centros. Criou-se favelas, construções em locais de risco. A ocupação irregular do solo é uma forma de você explorar um recurso natural de maneira irracional também, não é? Porque a partir do momento que ocupa o solo, você teve a preocupação de ver se tem algum manancial debaixo daquele solo que você está construindo, não é? Então vamos entender Bom Jesus de Itabapoana especificamente, e vamos usar essa cronologia do professor Jefferson. Porque quem tem mais de 40 anos, tem 40 anos ou mais, e que viveu aqui em Bom Jesus na década de 90, se lembra que a nossa cidade era extremamente organizada, viável. Nós, por exemplo, desde 95 já sabíamos o que fazer com o nosso lixo. Em 95 a gente já tinha acabado com o lixão e dava uma destinação correta ao lixo. Nesse mesmo período, os governantes sabiam enfrentar problemas complexos de engenharia, de contenção de encosta, como aquela que tem ali atrás do Móveis Passalini. E o que aconteceu que nada disso existe mais? Bem, a primeira informação que nós temos assim para trazer aqui é a mudança do eixo demográfico que tivemos da segunda metade da década de 80 em diante, onde naquela época 35% da população de Bom Jesus vivia aqui na cidade e 65% era distribuído nos distritos. Nós tínhamos a distribuição populacional plenamente equilibrada. E isso começou a modificar a partir da segunda metade da década de 80, muito por conta do declínio e encerramento das atividades das usinas Santa Isabel e Santa Maria, que eram gigantescas geradoras de emprego que seguravam grandes populações também em Carabuçu, que o Carabuçu tinha um comércio muito pujante, que era o centro comercial das usinas Santa Maria e Santa Isabel. A Fazenda Matinhos, que gerava 700 empregos diretos, 200 famílias moravam dentro da Fazenda Matinhos, que impulsionava a economia da Serrinha. E isso tudo foi acabando na virada das décadas de 80 e 90, e de maneira gradativa, ocorreu que hoje nós temos 70% da população residindo aqui na sede e 30% nos distritos. Obviamente que esse crescimento desordenado gerou uma série de impactos que estamos pagando um preço caríssimo hoje. Por exemplo, todo aquele bairro novo ali atrás do Colégio Padre Melo, até 1997, professor, ele não existia. Eram no máximo 10 casas que tinha na parte mais próxima das torres ali no Leia Márcia. E olha o que transformou aquilo hoje, sem planejamento algum. Porque, por exemplo, aqui na Rua Abreu Lima e na Coronel Luiz Vieira de Rezende, ali na rua do prédio bancário, não alagava e passou a alagar no período das chuvas. Basta a gente recordar que da maçonaria até os anos 80, da maçonaria até a esquina do Bradesco, eram 5 casas que existiam com quintais enormes. Esses quintais eram áreas de absorção de água da chuva. Não impactava nas nossas galerias. O próprio prédio da maçonaria tinha um quintal enorme atrás que virou um auditório, um salão de festa hoje. E qual foi o planejamento do contexto ambiental em cima dessas construções, dessa modificação, dessa verticalização que teve em Bom Jesus aqui no nosso centro urbano? Nenhuma. Precisa aumentar a galeria? Precisa. Mas será que as ruas que temos aqui têm espaço suficiente para fazer galerias grandes o suficiente para suportar toda essa carga hídrica? Por que não pensarmos primeiro, professor, em fazer um sistema de captação de água de chuva
nesses prédios, eles usarem essa água para economizar a conta que eles têm na cidade, para a gente ver o quanto precisa de fato ampliar a galeria com que cai a chuva. Muito interessante isso. Então, esse crescimento desordenado aqui no centro também ocorreu. Onde eram 5 casas, no qual a casa ocupava de 30% a 40% do terreno, virou tudo concreto. E no teto desses prédios, tem o sistema de drenagem que joga a água da chuva toda nas galerias. Por isso que transborda. Aqui na rua Coronel Luiz Vieira de Rezende, naquele edifício enorme, entre o prédio bancário e a esquina da Rua da Casa Verde, era uma casa, que ocupava 40% da área. O resto era jardim, piscina. E detalhe, era uma casa com uma família, um casal e 2 filhos. Devia ter no máximo 2 banheiros. Hoje, se eu não me engano, lá são 20 banheiros. São 20 famílias. Isso tudo já impacta na nossa infraestrutura existente. Falta de planejamento. E as nossas encostas, hoje, elas estão numa situação de fragilidade tamanha que cada vez mais nós temos pontos de deslizamento, estabelecimentos comerciais sendo invadidos pela lama. A inviabilidade da cidade também é econômica. Quantos comerciantes têm prejuízos seríssimos em função disso? E a solução passa pela recuperação florestal. Não adianta. De todas essas encostas que estão derretendo aqui, dentro da nossa área urbana, talvez uma só precisa de uma intervenção de engenharia civil, na base de concreto, vergalhão, mas mesmo assim, a parte de cima dela é a bioengenharia que tem que resolver. Nós temos áreas privadas aqui em Bom Jesus, esses morros têm dono, que está dando prejuízo enorme ao coletivo. Quanto custa para a prefeitura, todas as vezes que desce aquele lamaçal ali na rua Abílio Saviano, no Parque das Águas, para limpar o barro, para jogar água? Essa água que o caminhão-tanque lava as ruas é água potável, é água tratada. Isso tem custo. E somos nós que estamos pagando isso. Sem dúvida. Então, o primeiro ponto, a gente tem que diagnosticar tudo isso e botar na mesa. Olha, a sua propriedade está causando prejuízo a terceiro. Vamos fazer um cálculo de quanto a gente já gastou para limpar o barro daqui. Você tem condição de pagar? Não. Então refloresta aqui, por favor. Não pode construir. Porque o Código Florestal de 2012, ele tem uma margem de inclinação que ele limita para você fazer construções. Não permite mais. Tanto que o Evaldo, o ex-secretário do Meio Ambiente, ele indeferiu 12 empreendimentos imobiliários que estavam fora desses ditames legais da nova lei. Não estava dentro do padrão. Exatamente. E tem esse monte de loteamento que foram implantados aí sem infraestrutura alguma. E acabando com o morro ainda, derrubando tudo, fazendo aquilo ali. E detalhe, esses loteamentos sem calçamento, eles impactam no Rio Itabapoana. O loteamento do Serrela que está lá no Soledade, a lama dele, uma hora chega no Rio Itabapoana. Porque ela vem nas galerias. É o assoreamento também aqui no centro da cidade. Valão Soledade, né? O Valão Soledade traz muita coisa. Então, as inundações e alagamentos que causam tantos transtornos no período da chuva, parte desse processo de crescimento desordenado, que é fruto da ocupação irracional do nosso espaço físico. E tudo isso foi deixado de lado, apesar de termos um plano diretor assim, sensacional, que foi aprovado em 2006, era para ter sido revisto em 2016, e até hoje está escanteado. Então, para a gente buscar uma solução, um instrumento institucional legal para mobilizar a sociedade sobre essa discussão toda e aproveitar isso para conscientizar, é cobrar o poder público para a gente fazer uma revisão do plano diretor. Porque para você fazer uma revisão do plano diretor ou uma implantação de um plano diretor, você tem que fazer audiências públicas em todos os bairros e distritos para você discutir com a sociedade todos esses problemas. Foi assim que foi feito em 2006, deveria ter sido revisto em 2016 e até hoje nada. Está parado.